Olá, meus amados, a paz do Senhor. Pastor Donizete novamente aqui da Igreja da Promessa, continuando a leitura e algum comentário do livro O Peregrino. O livro Peregrino é um livro que está em domínio público. Ele foi escrito nos anos 1600, né? Por John Bunyan, 1612, por aí, né? Então é domínio público. É alguém que, de repente, diz que estou lendo algum livro com direito autoral, não há direito autoral nenhum nesse livro. Amém? Muito bem. Capítulo 12, então, do livro. Primeira parte. Em Loquaz, apresenta-se o verdadeiro retrato de muitos falsos mestres da religião, que fazem consistir esta em muitas palavras e nenhuma obra. Iam os dois peregrinos, fiel e o cristão, lembra, né? Iam os dois peregrinos nesta importante conversação, quando vi no meu sonho que fiel, olhando para um lado da estrada, avistaram um homem chamado Loquaz, que ia um pouco distante deles, pois o caminho era tão largo que havia lugar para todos. Era um homem alto, mais bem parecido de longe do que de perto. Fiel chamou-o, perguntando-lhe se se dirigia para o país celestial. Loquaz: exatamente, para lá que me encaminho. Fiel: também nós. E se quer ir conosco, gozaremos da sua amigável companhia. Loquaz: acompanhá-los-ei, da melhor vontade. Fiel: caminhemos, pois, juntos e empreguemos o tempo em conversas proveitosas. Loquaz: muito agradável é para mim tudo quanto são conversas proveitosas. E sinceramente me felicito por haver encontrado pessoas que se dediquem a tão boa obra. Porque, na verdade, poucos são os que assim empregam o seu tempo quando viajam. A maior parte prefere conversar de coisas frívolas, coisas que sempre me afligem muito. Fiel: é realmente muito para lamentar, porque nada há tão digno da nossa conversação como as coisas que pertencem a Deus e aos céus. Loquaz: quanto gosto de vos ouvir falar desse modo, porque a vossa linguagem revela uma convicção profunda. Pois há coisa comparável ao prazer e ao proveito que se tira de falar das coisas de Deus? Se gostamos do maravilhoso, por exemplo, da história, de mistérios, de milagres, de prodígios, sinais, onde encontraremos leitura tão deleitável e tão docemente escrita como nas Escrituras? Fiel: é verdade, mas devemos tirar sempre proveito da nossa conversação. Loquaz: sou do mesmo parecer. Falar dessas coisas é muito proveitoso, porque por elas se pode chegar ao conhecimento de muitas outras, tais como a vaidade das coisas mundanas e o proveito das celestiais. Isso em geral, e descendo as particularidades, pode-se aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência das nossas obras e a necessidade de termos da justiça de Cristo. Também nessa conversação se pode aprender o que é arrependimento, crença, oração, sofrimento e coisas semelhantes. Podemos também aprender quais são as grandes promessas e consolações do Evangelho para o nosso proveito. E pode-se finalmente chegar a saber como se hão de refutar as falsas opiniões, defender a verdade e ensinar os ignorantes. Loquaz está com tudo, né? Fiel: tudo isso é muito verdade, e eu folgo imenso de vos ouvir assim falar. Loquaz: a falta destas práticas é a causa de haver tão pouco quem compreenda a necessidade da fé e da obra da graça em sua alma para alcançar a vida eterna, e de que vivam por ignorância nas obras da lei, mediante as quais de nenhum modo pode o homem chegar ao reino dos céus. Pela lei ninguém será salvo, né? Fiel: haveis de permitir que vos diga que o conhecimento espiritual dessas coisas me parece ser dom de Deus. Ninguém as consegue só falar delas ou por empregar esforços humanos. Loquaz: sei isso perfeitamente, pois nada podemos obter de si de lá de cima não for dado.
Tudo é pela graça, nada pelas obras, centenas de textos o confirmam. Fiel, muito bem. Limitemos agora nossa conversação a um assunto particular, loquaz. E qual assunto escolheis? Quereis que vos fale das coisas terrenas ou celestiais? De coisas morais ou evangélicas? De coisas sagradas ou profanas? Passadas ou futuras? Estranhas ou do país? De coisas mais essenciais ou mais acidentais? Escolhei e eu falarei sobre o que quiserdes, sempre com a condição de se tirar proveito. Fiel, admirando e chegando-se muito a cristão que durante esse tempo se tinha conservado um pouco distante. Que belo companheiro encontramos, deve ser um excelente peregrino. Cristão sorrindo-se com modéstia, esse homem com quem tanto simpatizas é capaz de enganar a 20 que não o conheçam. Fiel, e tu o conheces? Cristão, se o conheço, melhor do que ele próprio se conhece. Fiel, então quem é ele? Cristão, chama-se loquaz e vive na cidade onde nascemos. Admira-me que eu não conheças. Fiel, de quem é filho? Onde mora? Cristão, ele é filho de um tal bem-falante que morava nas ruas das boas palavras. Mas apesar da língua e da sua língua de prata, é pessoa de pouco mais ou menos. Fiel, pois parece um homem muito decente. Cristão, sim, para quem não o conhece, parece melhor quando viaja. Quando está em sua casa, é coisa muito diferente. Quando disseste que parecia ser pessoa decente, lembrei-me dos quadros de alguns pintores que fazem melhor efeito a certa distância do que de perto. Não tem testemunho em casa, né? Fora de casa é um santo. Fiel, não sei se devo tomar por gracejo as tuas palavras, porque vejo sorrir-te. Cristão, livre-me Deus de gracejar nesse assunto. Apesar de haver sorrido, nem permita o Senhor que eu acuse pessoa alguma falsamente. Agora vou dizer-te o que sei a respeito desse homem. Todas as companhias que lhe servem, todas as conversações lhe agradam. O que te disse há pouco é o mesmo que dirá quando estiver numa taberna. Quanto mais bebe, mais fala nessas coisas. A religião verdadeira não existe no seu coração, nem na sua casa, nem na sua vida. Tudo que tem está na ponta de sua língua, e a sua religião consiste em apregoar que a tem. Fiel, fala sério. Estou tão enganado com esse sujeito. Cristão, falo sério. Podes confiar no que te digo. Estás muito enganado com ele. Lembra-te do provérbio: dizem e não fazem. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Fala da oração, do arrependimento, da fé, do novo nascimento, mas nada disso sente. Não faz mais do que falar. Tenho estudado e observado muito bem, tanto em sua casa como fora dela, e sei o que digo, é pura verdade. A sua casa é tão falta de religião como falta de sabor, é a clara de ovo. Não há ali oração, nem sinal algum de arrependimento do pecado. Os racionais, lá a seu modo, servem a Deus muito melhor do que ele. Depois é a própria nódoa, opróbrio e vergonha da religião, para todos que conhecem. No bairro em que habita, apenas se poderá ouvir uma palavra em favor da religião, e isto por culpa dele. O povo tem por hábito dizer que ele é um santo fora e um demônio em casa. Coisa séria, hein? A própria família o conhece bem, pois o vê tão grosseiro e tão colérico para com todos que nem sabe o que há de fazer para lhe agradar, nem como há de falar-lhe. Os que têm algum negócio com ele dizem sem rebuço, que antes queriam tratar como um maometano, pois estão certos de que para encontrar mais honradez no seguidor de Maomé, de Mafoma. Só quando não pode é que deixa de enganar, de defraudar e abusar daqueles com quem trata. O pior de tudo descobre
em alguns deles um temor ignorante. Assim chama ele ao primeiro sinal de sensibilidade da consciência, chama-lhe torpe, nécio, estúpido, até mais não poder recusar-se a empregá-lo em trabalho algum. E nem mesmo quer recomendá-lo a ninguém. Quanto a mim, creio firmemente que a sua vida escandalosa tem sido causa de muitos tropeçarem e caírem, e se Deus não impedir, será a ruína de muitos outros. Fiel. Bem, irmão, devo dar crédito às tuas palavras, não só porque me asseguraste que o conheces, mas também porque, como cristão, deves dar o verdadeiro testemunho dos homens, pois não posso supor que diga essas coisas por ódio ou por má vontade. Cristão. Se eu não o conhecesse, é natural que fizesse dele o mesmo conceito que tu. Se tivesse ouvido algum inimigo da religião que o acerca, daria cabo dele, de referir-te. Por certo, julgaria ser tudo calúnia, pois ordinariamente é o que se encontra nas bocas dos maus, quando se trata de apreciar os bons. Porém, quando te disse, e muito mais que ainda sei, posso prová-lo, até a evidência. Demais os bons envergonham-se dele, não o querem por irmão ou amigo. É só falar nele é motivo para que os que conhecem carreguem o sobrolho. Fiel. Bem, agora conheço a diferença que há entre o dizer e o fazer, e daqui por diante terei sempre presente essa distinção.